A paz do Senhor para adolescentes. Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã de domingo, ministrando mais uma aula para a glória de Deus. A vocês, caros visitantes que nos visitam nesta manhã, fiquem à vontade para interagir conosco no chat. Vocês são muito bem-vindos. Espero que vocês voltem para uma próxima aula. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou, ok? Quero convidar você que tem a nossa Bíblia devocional do Robert McCheyne a abrir na página 366. Caso você não possua a nossa Bíblia, você pode estar abrindo em Filipenses 4, nós vamos ler o versículo 9. Filipenses 4, 9, ok? Página 366. Vamos ler todos juntos? Todos juntos diz assim: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos ler novamente? E o que aprendestes, o que recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos aí na sua casa e orar junto comigo para que tenhamos uma aula abençoadora em nome de Jesus. Pai, Senhor Deus, poderoso, santo, benigno, ó Pai, misericordioso és o Senhor. Senhor Deus, nesse momento, nós somos teus filhos, estamos em tua presença, Pai, para clamarmos a Ti, para que o Senhor venha fazer uma obra no nosso coração, para que esta aula, nesta manhã, venha transformar a nossa vida. Que o Espírito Santo possa nos mostrar, ó Pai, os nossos erros, ó Pai, e nos fazer pessoas, Senhor Deus, que amam a cada vez mais a Ti e queiram conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, nós oramos pela vida de cada um dos pré-adolescentes que nos visitam, ó Deus, adultos e crianças também. Senhor Jesus, esteja presente conosco no decorrer desta aula. Pai, atende a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, primeira coisa que nós vamos perceber na aula de hoje, que é a lição de número 9, deixa aí a sua Bíblia aberta, ok? Na sua casa. O título da lição de hoje é Seguindo Bons Exemplos. É fato que muitos de vocês já ouviram muitas coisas sobre seguir exemplos, mas na aula de hoje falaremos sobre o seguir exemplo de forma mais específica e mais prática ainda para a sua faixa etária e para a sua vida neste momento. Nesse momento eu quero fazer você refletir acerca do que é seguir um bom exemplo. Nossa primeira forma de aprendizado é o exemplo. Como que uma criança ela aprende a falar, como uma criança demonstra algumas características, é através do exemplo. Nossa primeira forma de aprendizado é o exemplo. Então, nós escutamos a voz da nossa mãe, nós vemos o jeito que ela fala, a forma com que ela fala, nós observamos a atitude das pessoas que estão ao nosso redor. Então, os adultos fazem brrr, e a criança, ela tenta imitar. A nossa primeira forma de aprendizado, então, é tentar imitar as pessoas, é seguir o exemplo das pessoas. Ou seja, aquela famosa frase que as pessoas costumam dizer: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É uma verdadeira mentira. Isso, na realidade, não existe, porque nós somos seres humanos e fazemos muito mais o que nós estamos vendo do que nós estamos ouvindo. Então, se uma pessoa fala faça X e ela faz ao contrário, dificilmente nós iremos fazer o X que ela falou, porque nós seguimos o exemplo que a pessoa dá, não as palavras que ela fala. Nós seguimos exemplos.
Então, faça o que eu estou falando, como eu estou fazendo. E é isso que a Escritura traz para nós nesta manhã. Nós vamos ler uma série de textos onde a Escritura nos diz que nós devemos imitar alguém, que nós devemos ser como alguém, que nós devemos fazer como alguém. E isso nós vamos descobrir agora, nesse momento. Para entendermos um pouco mais sobre isso, nós precisamos primeiramente considerar o que é um bom testemunho e qual a influência ou a importância desse bom testemunho. Por que, professora? Porque a revista diz assim, seguindo bons exemplos ou imitando bons testemunhos. Então, nós vamos aprender nesse momento o que é um bom testemunho. Para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, um bom testemunho não é apenas ser atitudes boas. Um bom testemunho não é ser um bom cidadão, um cara legal, nada disso. Isso, na verdade, é consequência do que já está no interior dessa pessoa e não ao contrário. Como assim, professora? Quando nós nós percebemos que nós somos pecadores, quando o Espírito Santo faz uma obra no nosso coração, mostrando quão mal nós somos, nós pensamos, nossa, só Jesus pode me salvar. Só Jesus é a esperança para que eu possa vencer esse pecado, para que eu tenha comunhão com Deus. Então, quando a gente tem essa percepção e a gente coloca toda a nossa fé, toda a nossa esperança em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Nós somos justificados por Jesus, somos perdoados por Jesus. E os filhos de Deus, eles compreendem a palavra de Deus e eles cumprem a palavra de Deus. Por quê? Porque eles amam a Deus. A palavra de Deus em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele, e o versículo que nós já lemos algumas vezes. Então, nós que nos tornamos filhos de Deus, nos apegamos com toda a nossa força à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. Como assim, professora? Principalmente hoje nós vamos enfatizar a prática. Aqui na palavra de Deus, nós encontramos princípios que dirigem toda a nossa vida. Nós costumamos a dizer que a palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas. Ou seja, na palavra de Deus nós encontramos princípios que vão nortear todas as nossas decisões. Então, toda e qualquer dúvida que nós temos acerca de qualquer coisa, nós temos o princípio aqui na palavra de Deus. Nós temos a resposta na palavra de Deus. Então, o que é certo ou não fazer está aqui na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Então, a partir do momento que nós obedecemos a palavra de Deus, nós amamos a palavra de Deus e cumprimos o que está na palavra de Deus, nós damos testemunho. Como assim testemunho? O que é um testemunho? É algo que testifica, é algo que prova. Então, a nossa vida testifica de que nós amamos a palavra de Deus, de que nós amamos o Deus desta palavra. Essa vida que nós levamos testemunha para as outras pessoas. Então, essa pessoa, ela vai cumprir o que está na palavra de Deus? Vai. Então, ela não vai roubar, ela não vai matar, uma série de outras coisas. E não ao contrário. Porque às vezes na mente de vocês pensam assim: então quem não rouba, quem não mata, então é filho de Deus automaticamente? Não, nada disso. A pessoa que entregou a sua vida e depositou a sua fé unicamente em Jesus vai cumprir o que está aqui na palavra de Deus. E isso testificará que ela é um filho de Deus, ok? Show de bola? Entendemos isso? Escreve aí se você entendeu. Então, os filhos de Deus, eles dão frutos de que são filhos de Deus. E esses frutos, eles são demonstrados no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Ou seja, isso nós chamamos de um bom testemunho, né? Nós estamos testificando que somos um filho de Deus, somos um cristão verdadeiro que ama e segue a palavra de Deus. Então, professora, eu entendi.
A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus e eu sigo a palavra dele de todo o meu coração, com todas as minhas forças, eu começo a dar testemunho, eu começo a testificar de que eu sigo este livro, de que eu sou amado por este Deus, de que ele habita em mim. Exatamente. Isto nós chamaremos de um bom testemunho, ok? Ok, professora, entendi. E qual é o impacto deste testemunho? Na jornada do dia 6 de fevereiro, nós estudamos um pouco sobre a vida de David Brainerd. Então, nós falamos quem ele foi, o que ele fez, como ele se dedicou a Deus. Ele era um jovem que entregou literalmente a sua vida ao serviço do reino de Deus. E ele tinha uma profunda convicção de quem ele era, de quão pecador ele era. Era um jovem espetacular para o reino de Deus. E ele é conhecido como missionário dos indígenas americanos, porque ele pregava para os indígenas pele vermelha. O que é incrível nós percebermos na história de David Brainerd é que ele não fez isso por motivações egoístas. Ele não fez isso com a própria força do seu braço. Antes de ser o grande missionário que ele foi, antes de ser uma pessoa que influenciou tantos as pessoas que estavam ao redor dele, ele teve uma vida de relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. E essa vida que ele tinha dava bom testemunho para as pessoas que estavam ao redor dele. Por certo, quando ele passava, as pessoas diziam, lá vai um homem de Deus. Então, professora, por que você está dizendo isso? Porque muitos de vocês nasceram ou foram criados na igreja, tiveram contato muito cedo com o Evangelho, e quando nós falamos sobre o reino de Deus, vocês querem ser pastores, vocês querem ser missionários, vocês querem ser cantores, vocês querem fazer uma série de coisas grandes. Ah, professora, assim como David Brainerd, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ser assim, eu quero ser assado, mas primeira coisa que você precisa fazer, como David Brainerd fazia e como tantos outros homens de Deus fizeram, é se atentar para a palavra de Deus, para o relacionamento profundo com a palavra de Deus. Porque muitos de nós, a maioria de nós, não vamos para a África, não vamos para a Ásia, não vamos para outros lugares levar a palavra de Deus. Então, como que nós vamos cumprir o que Jesus nos pediu, indo, pregando o Evangelho? Como, professora? Tendo um bom testemunho. Mas não como eu disse anteriormente, não fazer as coisas por causa de X ou de Y, é porque a gente reflete o que está na palavra de Deus. Então, quando as pessoas olham para a gente, mesmo que verbalmente nós não estejamos lá com a Bíblia aberta falando, sei lá o que lá, e tal, mas as pessoas olham para nós nas nossas conversas com os nossos pais, na nossa conversa com os nossos amigos, e ela vê um testemunho de que você segue a palavra. É como se você fosse uma Bíblia ambulante, uma Bíblia que anda por aí. É como se você mostrasse para todas as pessoas a palavra de Deus sem precisar abrir a sua boca, apenas com as suas atitudes e decisões. David Brainerd influenciou os índios que estavam perto dele. Se ele não tivesse uma vida de bom testemunho, ele nunca teria alcançado, ele nunca teria força para ir lá pregar para aqueles indígenas. É curioso nós percebermos que todas as obras que nós queremos realizar para o Senhor Deus, precisa vir primeiro aqui. Uma obra no nosso coração, uma obra lá na nossa casa. Um bom testemunho. Porque o que valeria, pré-adolescente, você abrir a Bíblia para pregar para várias pessoas, mas essa palavra não confrontar você mesmo, não transformar você mesmo. E os frutos de que ela tem transformado você, o fruto que ela tem confrontado os seus pecados está aí, no dia a dia. A forma com que você trata os seus estudos, a forma com que você trata os seus pais, a forma com que você trata a igreja. Então você, como um filho de Deus, demonstra os frutos que existem nos filhos de Deus. Ok? Ok, professora? Eu entendi.
Eu poderia citar aqui vários outros homens de Deus, Martinho Lutero, eu poderia falar sobre John Wesley, eu poderia falar sobre George Whitefield, grandes homens de Deus, e eu falaria a mesma coisa para vocês. Eles fizeram grandes coisas, coisas grandiosas, mas primeiro eles estavam aqui, ó, debruçados sobre a palavra de Deus. E a vida deles hoje testemunha para mim e para você por causa do amor que eles tinham pela palavra de Deus, pela santidade de Deus, o amor que eles tinham pela oração, o temor que eles tinham pelo Senhor. Então, pré-adolescente, se você quer realizar grandes coisas para o Senhor, se você quer ser um cristão verdadeiro, genuíno, fiel, aqui está a palavra de Deus. O relacionamento profundo e sincero com o Senhor, que dá o testemunho para as outras pessoas. E este testemunho impacta a vida das outras pessoas. Então, você quer ser um missionário? Seja um missionário na sua rua, seja um missionário na sua casa, seja um missionário na sua escola. Como? Através da sua vida de exemplo. Demonstrando para todas as pessoas que você serve a um Deus verdadeiro, a um Deus fiel. É muito lindo, pré-adolescentes, ver os exemplos desses homens. Mas nós precisamos lembrar que eles já não estão aqui entre nós. John Wesley já morreu, George já morreu, Lutero já morreu, David Bryan já morreu, o Mark Shine já morreu. Eles não estão aqui para conhecer as minhas dificuldades, as suas dificuldades e vice-versa. Então, professora, como que lidar então com o testemunho que eles têm e com o testemunho que eu preciso ter diariamente? Vamos colocar esse como o segundo tópico da nossa lição. O testemunho que está perto. É muito bom nós termos o exemplo de David, é muito bom nós termos exemplos dos heróis da fé, porque eles nos dão ânimo, eles nos dão força para continuar, eles nos dão um exemplo que nos motiva, e isso é muito bom. Nós precisamos mesmo seguir o exemplo desses homens, o bom testemunho que eles têm. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos imitar quem está perto de nós. Professora, como assim? Olha, esses grandes homens de Deus influenciaram muitas pessoas que estavam perto deles naquela época e influenciam as nossas vidas até hoje. Então nós precisamos buscar grandes homens de Deus no nosso tempo. E quem são os grandes homens de Deus no nosso tempo que podem influenciar a nossa vida? Os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos presbíteros, homens de Deus, homens que buscam a Deus, homens que querem estar mais perto de Deus. Então eu gostaria que nesse momento, eu vou dar um minutinho para vocês, que vocês pensassem nos grandes homens de Deus da nossa época. Eu sei que, como a gente fala de homens de Deus do passado, a gente tende a pensar que eles eram perfeitos. Nossa, eles eram super homens. Mas não, eles tinham fraquezas, eles tinham dificuldades, tinham limitações como eu e você. Eu sei que agora que eu pedi para você pensar em grandes homens de Deus, talvez você pense, nossa, mas essa pessoa tem dificuldade, essa pessoa não é perfeita. Sim, por exemplo, o nosso pastor é um grande homem de Deus. Ele é perfeito? Não é perfeito, mas é como Martinho Lutero, é como David Bryan, que também não era perfeito. Está lutando para ser perfeito como Cristo era perfeito, cumprindo assim a palavra de Deus. Então eu gostaria que você, não precisa digitar aqui, mas pensasse nos grandes homens de Deus de nossa igreja, dos grandes homens de Deus que você conhece, talvez o seu avô. Pense por um momento, ok? É importante a gente entender que eles tinham lutas e desafios como cada um de nós, mas eles não desistiram da sua fé. Eles sempre buscavam a Deus e fortaleciam a sua fé através do testemunho de outros irmãos, como os nossos pastores. Eles também tinham irmãos em que eles imitavam, irmãos que eles seguiam como exemplo, como referência para a vida deles.
como os nossos pastores têm outras pessoas que eles se espelham, pessoas que eles querem ser como aquelas pessoas, pessoas que eles seguem o exemplo. Portanto, é importante que eu e você façamos a mesma coisa. É importante que nós venhamos mirar em alguém, no exemplo de uma pessoa que esteja perto de nós, para dividir com essa pessoa as nossas angústias, para dividir com ela as nossas dificuldades, para ver a forma com que ela lida em diversas situações em que nós estamos presentes. Então, como meu pastor lida com a situação X? Nossa, isso glorifica a Deus. Eu também quero lidar com certa situação como o meu pastor lidou com essa situação. Como o meu pastor lidou quando as pessoas caluniaram ele, quando as pessoas maltrataram ele, falaram coisas erradas sobre eles. Poxa, olha, eu quero imitar o que o meu pastor fez. Eu quero estudar como o meu pastor estuda a palavra de Deus. Pense nisso nesse momento, ok? A palavra de Deus, ela nos ensina a fazer desta forma. Aonde, professora? Lá em Tito 2, o versículo 2 ao 12 diz assim: os velhos que sejam sóbrios. Então aqui ele vai falar sobre as pessoas mais velhas. Ele fala bem assim: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Aí agora ele vai falar para as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Então aqui ele já falou sobre os irmãos mais velhos, as irmãs mais velhas, as jovens. Aí ele vai falar assim, ó, ensina elas a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Porque tudo isso faz parte do nosso testemunho como cristão. Porque através do nosso testemunho, ou nós glorificamos a palavra de Deus, ou nós fazemos com que as outras pessoas venham desprezar a palavra de Deus. Aí ele fala, exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção. Prestem bastante atenção. O que ele diz para Timóteo, que também é um jovem. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Ele diz, ó, seja um exemplo. Seja um exemplo. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que os adversários se envergonhem, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo o agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamente da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, é o que ele fala para os servos, né? Para os empregados. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Tito 2, do versículo 2 ao versículo 12. Então aqui Paulo está falando vários princípios, várias ordenanças, como viver, como fazer. Para quê? Para que nós sejamos exemplo, para que nós venhamos dar bons testemunhos. Tanto para as pessoas que estão dentro da igreja, então as mais velhas ensinando as mais novas através do exemplo, tanto nós dando testemunho, testificando que amando a Deus através das nossas atitudes. O resultado de nossa fé é uma vida que exala um testemunho para as outras pessoas. Então, uma pessoa que ama a Deus testemunhará o seu amor às outras pessoas. Paulo, ele também exorta os fiéis de Coríntios a serem imitadores dele. Ele diz bem assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores. Então, Paulo fala. Primeiro ele diz que nós devemos imitar os mais velhos, agora ele está dizendo, você deve imitar
o meu exemplo, e ele também exorta Timóteo a ser uma fonte de exemplo, uma pessoa que as pessoas desejam imitar. Sério, professora? Sério. Mesmo Timóteo sendo jovem, Paulo estava instruindo ele a ser uma fonte de exemplo para as outras pessoas, uma pessoa que as pessoas queiram imitar. Ele diz bem assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Isso é para mim e para você também. Além de seguir o exemplo das pessoas mais velhas, das pessoas prudentes, das pessoas que amam a Deus, precisamos ser fonte de exemplo para as outras pessoas. Paulo também diz assim, ó, lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Como, professora? A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Hebreus 13:7. Imitar, no grego, é miomemai, que significa imitar, usar um modelo, uma mímica, emular, seguir ações ou modo de vida de alguém. Ou seja, imitar é seguir um modo de vida de alguém. Especialmente seguir um exemplo. Então ele está dizendo, olha, nossa vida precisa ser um exemplo para que as pessoas venham imitar. Imitem a minha vida, ok? Imitem a minha vida. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Ou seja, nós somos pessoas sérias. Nos imite a nossa fé. Não porque não tivéssemos autoridades, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar. De 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9. Você pode perguntar assim, mas professora, Paulo era um homem. Por que eu deveria seguir o exemplo de Paulo se Paulo era apenas um homem, professora? Por que eu deveria imitar a Paulo? Por que eu deveria, então, imitar os meus pastores? Prestem atenção, pré-adolescentes. Paulo não diz, me imitem, e ponto final. Ele não fala, vocês precisam me imitar, e acabou. Porque ele é Paulo. Mas ele diz bem assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E é isso, pré-adolescentes. Seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo dos nossos pastores, seguir o exemplo dos heróis da fé, ser o exemplo para alguém sem Cristo, não tem sentido algum. Mas por que nós precisamos imitar a fé dessas pessoas? Porque nós precisamos seguir o exemplo dessas pessoas? Porque nós precisamos ser exemplos por causa de Cristo Jesus. Ele é a razão para todas essas coisas. Ele é o motivo pelo qual nós devemos imitar a fé de Paulo, porque Paulo imitava a Jesus. Porque Paulo tinha fé firmada em Cristo. É muito incrível nós percebermos como que a Escritura ela é perfeita. Porque Paulo, ele era um homem, sim, ele tinha defeitos, sim, ele tinha coisas a vencer, tinha pecados para lutar, sim. Então era um homem semelhante a mim e a você que estava lutando para amar a Deus. Então quando eu falo Paulo, ele lutou, mas por que ele lutou? Por causa de Jesus. E quem fortaleceu ele foi Jesus, então eu quero Jesus. Eu quero que Jesus me dê essa força, eu quero que Jesus me sustente também. Eu também quero ser usada por Jesus como Paulo foi usado por Jesus. Veja, a glória não é de Paulo, a honra não é de Paulo. Nós imitamos Paulo porque ele obedeceu a Deus, porque ele quis glorificar a Deus em todo o tempo. Então, mesmo que imitando a Paulo, os nossos olhos estão em Jesus, os nossos olhos estão em Deus. Porque era assim que ele fazia, essa era a intenção nas ações de Paulo. Então, nós imitamos a fé dos nossos pastores,
porque os nossos pastores obedecem à palavra de Deus. Nós imitamos a fé dos nossos professores porque os nossos professores amam a palavra de Deus e têm um relacionamento profundo com o Senhor e fazem todas as coisas para a glória de Deus. Então, automaticamente, nós vemos Deus ali. Então, eu vejo a dificuldade do meu pastor. Então, eu vejo as lutas dele e como ele busca e fortalece-se na fé, a sua fé na palavra de Deus, e eu tenho um ânimo. Então eu confesso os meus pecados e ele me ajuda, imitando. Não tem como fugir, pré-adolescentes, da imitação. Nós sempre estaremos imitando alguém. Sempre estaremos imitando alguém. A maior demonstração que nós honramos uma pessoa é a imitação. Então, quanto mais você honra, quanto mais você acha uma pessoa especial, a gente mais imita. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas com um corte igual do jogador A, igual do jogador B. Então, é por isso que nós vemos muitas pessoas que imitam a forma de vestir, imitam o cabelo da cantora tal, por causa da honra que existe no coração dessas pessoas em relação a esses personagens. E a minha pergunta para você nessa manhã é: quem tem sido a sua referência, a sua fonte de imitação? A quem você tem imitado? Quem tem sido o seu exemplo a você seguir a fé? Você tem sido o exemplo para alguém? Você seria alguém que uma pessoa gostaria de imitar? Eu quero que vocês pensem nesse momento, porque é tão certo quanto essa caneta que está na minha mão. É certo que você está imitando alguém. Alguém é uma referência para você. Eu gostaria que você escrevesse num papel. Faz uma lista. De um lado você vai colocar quem são as pessoas que são a sua referência hoje. De verdade, pré-adolescente, quem vocês têm imitado? Professora, meu irmão. Nossa, eu acho meu irmão muito legal. Eu acho que as coisas que ele faz é muito legal. Então você vai escrever. E você vai escrever as pessoas que mais têm sido referência para você, que você tem seguido o exemplo, mais tem influenciado a sua vida. E do outro lado você vai escrever as pessoas que deveriam ser as verdadeiras referências na sua vida. Talvez essa pessoa esteja nas duas listas, ok? Nessa lista você vai colocar quem deveria ser suas verdadeiras referências. E depois você, por favor, me mande uma foto dessa atividade, ok? No meu particular ou lá no grupo do WhatsApp. E eu gostaria que durante vocês fizessem essa atividade, vocês realmente refletissem acerca das referências de vocês. Porque se a palavra de Deus nos instrui de forma tão específica a imitar pessoas que honram a Deus, a imitar, e fala sobre isso tantas vezes, como eu li os versículos com vocês, é porque de fato isso é de suma importância. Ok? Então, este é meu desafio para você nessa manhã. E eu espero, caro pré-adolescente, que se pessoas que amam a Deus, se Cristo e os nossos pastores, nossos professores não têm sido sua referência, eu oro para que o Senhor venha falar com você nessa manhã, para que você entenda que as pessoas que nós seguimos são pessoas que nós estamos nos tornando. Então, lá na Antioquia, quando os cristãos, na verdade, lá na Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, eles nem existia esse nome ainda, cristãos. Eles estavam lá, os discípulos estavam lá pregando, estavam cumprindo o que está na palavra de Deus. E as pessoas da cidade disseram: estes são pequenos cristos. Estes são imitadores de Cristos. Daí vem a palavra cristãos, que eu e você somos hoje. Pequenos cristos, imitadores de Cristo, ou imitadores de fulano e ciclano e bertano, que não tem nada a ver com Deus. Reflita nessa manhã sobre isso, caro pré-adolescente. Agora eu quero fazer um convite especial para vocês. Aqui embaixo vai aparecer os dados da igreja, o PicPay, o Pix.
os dados bancários, e eu quero convidar você a estar ofertando nesta manhã, ok? Fique à vontade, não precisa ficar envergonhado caso você não possa. Espero que Deus abençoe você e a sua família e espero ver você mais tarde no nosso culto. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos estar orando para encerrar a nossa aula. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, teu amor, Pai. Abençoa cada um desses pré-adolescentes, Senhor. Que nós venhamos escolher com sabedoria quem serão as nossas referências. Que nós venhamos escolher com sabedoria as pessoas, Senhor Deus, que irão influenciar as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, seja, ó Deus, o motivo, Senhor Deus, de tudo que fizermos, pensarmos, escolhermos, ó Deus. Para a tua honra e para o teu louvor, Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém.